A ganância vibra e a vaidade excita. A desigualdade social refere-se a processos relacionados na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de acesso à educação, saúde, habitação de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais. Além de que, também pode ser visto na qualidade da vida familiar e da vizinhança, ocupação, satisfação no trabalho e acesso ao crédito. Se essas divisões econômicas endurecem, elas podem levar à desigualdade social. Existem vários setores ou divisões de desigualdade social, como a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, que é o resultado de distinções sociais hierárquicas entre grupos étnicos dentro de uma sociedade, e muitas vezes estabelecidas com base em características como a cor da pele e outras características físicas, ou origem e cultura de um indivíduo. Também temos a desigualdade de classes e a desigualdade econômica. Também existem outros tipos de desigualdades, porém, não entraremos em detalhes porque o que nos interessa são esses. Vamos agora ver um pouco das opiniões das pessoas nas ruas sobre o que é desigualdade social. Eu acho que, no Brasil, não só em Belo Horizonte, a desigualdade social vem crescendo muito para a questão da globalização, porque as pessoas, a sociedade em si, fica julgando e fica... Como é que eu vou explicar? Para todas as pessoas, dizendo para elas que ela tem que ter tudo, e quem não tem condição acaba ficando excluído, se sente excluído, entendeu? E todo mundo passa todo dia por um mendigo na rua e finge que não tá vendo, e o Brasil vai acabando deixando isso por panos limpos. Então acho que está muito errado e é isso aí. A desigualdade social, ela começa a partir de uma mente das pessoas. Não está muito na sociedade, mas está na mentalidade das pessoas. Ela só começa a ser renovada a partir da mente das pessoas, quando ela tira isso que existe uma desigualdade. A partir desse momento já não existe uma desigualdade. A desigualdade é como é um preconceito sobre pessoas, sobre raças, sobre a sociedade, sobre classes, sobre essas diferenças. Então eu acredito que a desigualdade social ela começa a partir de uma mentalidade. Desigualdade social para mim é onde uma sociedade capitalista que o dinheiro está concentrado na mão de um número muito pequeno de pessoas e a maioria trabalha muito, é mal remunerada, e eu acho que o que poderia resolver esse problema seria políticas públicas que ajudassem essas pessoas que estão na miséria, e também que o trabalhador fosse melhor remunerado, que a condição de vida do brasileiro só poderá mudar assim, com vontade política, os políticos terem vontade de fazer políticas públicas que ajudem a população carente e uma remuneração melhor para o trabalhador. Ô Sérgio, para o senhor, o que é desigualdade social? É justamente isso que a gente vê no dia a dia da nossa sociedade, né? Pessoas passando por dificuldade, crianças sem alimento, né? Idosos sendo maltratados, desprestigiados, depois de uma longa vida e jornada de trabalho. Tudo isso para mim é falta de moradia, a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Tudo isso para mim é desigualdade social. Para não falar da questão da adoção, que ainda continua sendo um tabu, que a maioria das vezes os adotantes eles acabam desistindo de adotar uma criança, porque a burocracia tamanha é tão grande que as pessoas acabam então desistindo. Isso para mim é desigualdade social, porque poderia ser mais simples. O processo, no caso da adoção, o processo de adoção poderia ser mais simples, direto, objetivo, sem tantas formalidades, entendeu? Como existe. Ok. E o que o senhor acha que pode estar sendo feito para melhorar essa triste realidade do nosso cotidiano?
para melhorar essa triste realidade, é nós nos conscientizarmos de que o voto é importante. E através do voto é que nós podemos provar que somos cidadãos, né? E através da cidadania escolher pessoas sérias, honestas, que sejam realmente interessadas em mudar este país para melhor. Ok, muito obrigado, Sérgio. Abraço. Um abraço, tudo de bom. Boa tarde, estamos aqui com o seu Norberto, jornalista, músico, um artista completo, uma pessoa que eu gosto muito, né? Um amigo. E vamos ter um bate-papo bem rápido com ele sobre o tema desigualdade social. Tudo bem, seu Norberto? Tudo bem, galera. Que bom. Na sua opinião, seu Norberto, o que você acha que é desigualdade social? Galera, desigualdade social significa que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Que as pessoas não são diferentes em si, cada ser humano tem a mesma dignidade, os mesmos direitos, mas vivem sob um sistema ou sob um regime econômico, um regime político, um regime social, que faz com que as desigualdades não sejam as mesmas para todas as pessoas. E isso provoca então uma desigualdade social. Né? O fato de que umas têm mais oportunidades, mais recursos e outras não têm essas mesmas oportunidades. Então significa que acaba tendo condições de vidas materiais, culturais, educacionais, diferenciadas também. Certo. E na sua opinião, o que pode estar sendo feito para mudar essa situação? Então, essa é uma luta da humanidade, essa é uma luta do homem, né? É uma utopia, é uma utopia do ser humano, das sociedades, é exatamente essa, alcançar um sistema, alcançar uma sociedade em que não haja essas desigualdades sociais, né? Haja as diferenças, que os seres humanos são diferentes um do outro, mas não essas desigualdades sociais. A maior experiência já feita pelo homem nesse sentido foi com o chamado socialismo. Socialismo real, né, que vigorou aí até a década de 80 na União Soviética, que foi nos países socialistas, o socialismo concreto real, que infelizmente resultou em que não foi um caminho adequado, que ele não conseguiu acabar com essas desigualdades sociais. Mas ele deixou lições, né? Entre as lições que ele deixou, por exemplo, é que o homem não pode deixar de sonhar com essa possibilidade de ter uma sociedade em que permita que todos tenham as mesmas oportunidades, portanto, uma sociedade onde não haja desigualdade social. Bacana. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Norberto, gente finíssima aí, uma enciclopédia de pessoas. Não. Muito obrigado. Tá? O tema realmente demanda reflexão de cada um da gente e todos nós, né, podemos contribuir com a construção dessa sociedade sem desigualdade que o homem sonha desde que o homem é homem. Ok, muito obrigado, tá, senhor Norberto? Nada. Eu vou caminhando pela rua em busca de quem procura um lugar melhor de se viver. Mas eu lamento por não saber, eu nem sei o que eu vou encontrar. Mas eu tenho esperança que algo ainda pode mudar. Eu me pergunto, que Brasil que é esse? Tanta gente de olhos vendados, virando o rosto para os lados, como quem nada sabe. Mas com a esperança que um dia o mal acabe. Eu me pergunto, que Brasil é esse? Que transborda a desigualdade, pura diferença de classe. Onde o gênero, o dinheiro, a cor, imperam acima de qualquer amor. Eu me pergunto, que Brasil é esse? Que não tira as vendas, abre o olho e enfrenta. Que Brasil é esse que diz que quer mudar a realidade do pobre, mas não sai da poltrona no horário nobre? Que Brasil é esse, minha gente? Que há pouco tempo acordou, foi à luta e se mostrou. Esse é o Brasil que, numa noção popular, poucos possuem muito e muitos possuem pouco. Esse é o Brasil que está gritando por uma necessidade de saúde, segurança, educação e moradia de qualidade. Mas esse é o Brasil que ocupa o 4º lugar como o país mais desigual.
da América Latina. Isso é apontado pela ONU. Esse é o Brasil. Esse é o nosso Brasil, que é desigual em oportunidade, em renda, classe, escolaridade. Mas assim, mesmo com tudo isso, é o país que vai sediar a Copa nesse ano de 2014.